Mateus capítulo 6. Mateus 6. Você não pode ficar sem uma. Amém? Você não pode ficar sem uma Bíblia. Mateus 6. Mateus capítulo 6. Versos 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Senhor, nos ajude nesta noite. Que a Tua palavra venha falar profundamente aos nossos corações. Usa-nos, Senhor. Este é nosso pedido, em nome de Jesus. Amém? Mateus 6, 14 e 15 diz assim. Obrigado, João. Diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Quem pode dizer amém? Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Diga assim: misericórdia. Mas é uma verdade, não é? C.S. Lewis, o escritor e autor das crônicas de Nárnia ou de Narnia, ele diz que é muito fácil falar de perdão, até que se tem alguém para perdoar. Eu vou repetir. C.S. Lewis, ele diz, ele foi um grande escritor, ele era um camarada ateu. Ele não acreditava de modo nenhum em Deus. Mas Deus mandou uma pessoa a C.S. Lewis. E esta pessoa pregou o Evangelho e ele creu e ele aceitou a Jesus e ele se tornou um dos maiores apologetas, defensores da fé do século XX. E então ele escreve livros, e desses livros saem esses filmes. Se vocês olham o leão lá, e vocês vão perceber que esse leão é o leão da tribo de Judá. Não é verdade? Então ele diz assim, que é fácil falar de perdão, até que se tem alguém para perdoar. Por que que não é fácil perdoar? Por que que é tão difícil para nós perdoarmos? A gente vai falar disso nesta noite. Mas fique com essa frase deste homem de Deus. Este homem de Deus que durante 17 anos, ele cuidou de uma mulher que o odiava. Não por algum erro dele, mas porque ele vai para a guerra, a primeira guerra, com um amigo, esposo dessa mulher, e esse amigo morreu na guerra. Mas eles prometeram que se um dos dois morresse, o outro cuidaria. Se um deles morresse, o outro cuidaria. E ele sofreu, mas ele cuidou desta mulher. Amém? Então vamos tentar falar juntos essa frase, que é fácil falar de perdão até que se tem alguém para perdoar. Vamos lá? É fácil falar de perdão até que se tenha alguém para perdoar.
Esta é uma grande verdade. Mas também, aqui tem um grande desafio. Quem é que precisa do seu perdão? De verdade, quem? Quem é que precisa, nesta noite aqui, pedir perdão para alguém que esteja aqui? Quem? Então, queridos, é muito fácil nós falarmos de perdão até que nós tenhamos alguém para perdoar. É muito fácil. E aí eu fiquei pensando, como a gente define perdão? Como que é a definição de perdão? Aí eu fui dentro da psicologia, depois vim dentro da teologia, e eu encontrei algumas definições psicológicas e teológicas a respeito do perdão. Se você quiser anotar aí, ou se depois você quiser ver o vídeo, vamos lá. Nós precisamos perdoar antes das definições, para darmos um basta nos nossos ressentimentos, naquelas mágoas guardadas em nossos corações. E aqui eu tenho algumas definições, tenho 4 definições psicológicas e eu tenho 3 definições teológicas. Então, primeira definição sobre o que é perdão, ou o que é perdoar. Perdoar é reconhecer que só Deus tem a capacidade de julgar a outra pessoa. Vamos falar juntos? Perdoar é reconhecer que só Deus tem a capacidade de julgar a outra pessoa. Segunda definição sobre perdão perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro de nós. Nós não somos muito afeitos a perdoar. Tem uns que não perdoam, gritando, não, eu não quero te perdoar não, vai lá para os quintos. Mas tem outros que não perdoam, mas eles vestem uma capa assim, ó, de hipocrisia religiosa, que parece que ele é o mais certo, é o mais correto. Então é desativar esse mecanismo de violência que existe dentro de nós. Terceiro, perdoar é reconhecer as próprias falhas, imperfeições e erros em nós mesmos. Vira para o teu irmão e diga para ele, você não é perfeito. Mas você está olhando para um cara ou uma cara que também não é perfeito. Não é verdade? É assim que a banda toca. Perdoar, quarto, é repetir com o ofensor a mesma atitude de Deus para conosco. Efésios 4:32. Assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Quem pode dizer um amém? Diga, amém. Então são definições psicológicas, e eu vou repetir para você. Primeiro perdoar é reconhecer que só Deus tem a capacidade de julgar a outra pessoa. Segundo, perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro de nós. Perdoar, terceiro, é reconhecer as próprias falhas, imperfeições e pecados em nós mesmos. Nós não somos perfeitos. E quarto, perdoar é repetir com o ofensor a mesma atitude de Deus para conosco. 4 definições. Agora vamos lá nas teológicas. Número 1. Perdão significa abandonar, cancelar o ressentimento contra a pessoa que o feriu. Aleluia. Vamos tentar falar juntos. Perdoar significa abandonar o ressentimento contra a pessoa que nos feriu. Vamos lá? Perdoar
significa abandonar o ressentimento contra a pessoa que nos feriu. O coração de Jesus foi machucado pelos nossos pecados. O coração de Deus foi ofendido pelos nossos pecados. Mas Deus decidiu cancelar toda a dívida contra você e contra mim. Levante as tuas mãos. Perdoar significa abandonar. Abandone nesta noite esse ressentimento que você tem trago dentro do coração sobre essas pessoas que te machucaram no passado. Perdoa e você vai ver que o maior favorecido é você. Você crê nisso? Eu creio nisso. Aleluia. Você pode baixar as tuas mãos. Segunda definição é esta: perdoar é retirar as queixas contra quem o magoou e viver com as consequências emocionais daquela mágoa. Eu vou olhar para ele sem raiva no coração. Ele machucou tanto, mas eu vou olhar para ele, para ela, sem mágoa no coração. Eu vou olhar para ele, para ela, sem rancor. Tipo assim: aquele miserável vai me pagar. Não é assim? Então, queridos, é retirar as queixas contra quem te machucou e viver com as consequências emocionais daquela mágoa. Não, eu não quero mais vingança, pois a vingança não pertence a você. Aleluia. Quem pode dizer aleluia aí? A vingança não pertence a você. A vingança pertence ao Senhor, meu irmão. Ela não pertence a você. Então não entre nessa de querer resolver algo que não é do seu, não é da sua alçada. Não tente. Em terceiro, perdoar é apagar as mágoas que fizeram contra você, para que não haja mais ressentimento. Não importa o quanto apreciamos abrigar sentimentos de rancor em nosso coração, devemos apagar. Devemos apagar. Devemos apagar. Senhor, nosso Deus, Ele diz assim, em Hebreus: dos seus pecados eu não me lembro mais. Dos seus pecados eu não me lembro mais. Perguntinha de escola dominical: Deus é onisciente? Sim, Deus é onisciente. Deus pode esquecer, mas Ele resolve não jogar nos nossos rostos os nossos erros. Amém? Então, queridos, é muito fácil nós falarmos de perdão até que termos alguém para perdoarmos. É muito fácil nós aconselharmos para quem quer que seja sobre perdão, mas a questão nesta noite diz respeito a você e a mim. Perdão é um verbo de ação, ou perdoar é um verbo de ação, que não admite que fiquemos sentados esperando o outro arrepender-se para assim nós perdoarmos. Vou repetir. Perdoar é um verbo de ação que não admite que você ou eu fiquemos assentados esperando o outro se arrepender para nós o perdoarmos. E isso acontece muito em casamento, né? Eu vou esperar aquela bendita ali mudar. Vou esperar aquele maledito ali mudar para poder fazer isso. Não é assim? Mas é um verbo de ação. Ele não admite que nós fiquemos sentados esperando o outro se arrepender para assim nós perdoarmos. Não. Não admite o quê?
que fiquemos sentados. Eu vou ver aonde vai isso aí. Eu vou ver até onde vai essa situação. E aí um vai matando o outro na unha. Mas no final os dois acabam mortos. Não é assim? Então, queridos, perdoar é não ficar sentado, esperando. Aí se a mulher não fala com ele uma semana, vai continuar desse jeito. Não. Levante suas mãos assim. Tá, diga assim, ó, tá amarrado esse espírito maligno sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Perdoar também é um mandamento da palavra de Deus. Se Deus ele mandou que nós perdoássemos, é porque nós podemos perdoar. É que nós podemos. Então perdoar é um mandamento. Perdoar não é só um sentimento. E perdoar não se limita somente à nossa vontade. Porque muitas vezes nós não temos vontade. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Vamos deixar de hipocrisia, hein? Muitas vezes nós não temos vontade. Porque o que a pessoa fez machucou muito. Mas o ato de perdoar não está na nossa vontade ou na nossa emoção. Então está onde? Hein? Está onde? Está em Deus. Ele nos ensinou, Ele nos perdoou e Ele nos ensina a perdoar. Não está. Eu já lidei com pessoas que elas diziam assim: pastor, o senhor não sabe o que aquele homem fez. E eu não vou discutir sentimentos. Sentimentos não são certos nem errados, mas as atitudes são certas e erradas. Entende? Então nós precisamos entender e perceber o que é esse troço de perdão. O que é esse negócio? Perdão é um verbo de ação. Você não pode ficar sentado. Perdão também é um mandamento, é uma ordem de Deus para você. E perdoar não depende do meu sentimento, porque não está na minha vontade nem nas minhas emoções, mas está em Deus. É por causa de Deus que nós perdoamos uns aos outros. É por causa de Cristo Jesus que nós perdoamos uns aos outros. Aleluia. Efésios 4:32, abra aí. Diz assim, posso ler? Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É uma ordem. E no reino espiritual diz assim: manda quem pode e obedece quem tem juízo, meu irmão. Se Deus mandou, que nós podemos. Se Deus mandou você, irmã, perdoar o seu esposo, perdoe. Se Deus ele mandou você perdoar quem quer que seja, perdoe. Perdoe. Porque o texto lido em Mateus 6, 14 e 15 tem uma condição aqui. Deus, ele só vai te perdoar se você perdoar aqueles que te magoaram, te ofenderam. Posso ouvir um amém? É assim. Colossenses 3,13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa contra outrem, assim como o Senhor nos perdoou, assim também devemos perdoar a quem nos tem ofendido.
Então ouça, aí você vai aprender. Perdoar é um verbo de não admite que fiquemos. Perdoar também é um mandamento. Não é um sentimento, não depende daquilo que a gente está sentindo. E qual é a base para nós perdoarmos essas pessoas? Qual é o fundamento para perdoarmos aqueles que nos machucam? Vira para o teu irmão e diga para ele: Deus, 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 é Deus. Deus é a base, Deus é a base. Queridos irmãos, o fundamento para perdoarmos e para recebermos perdão é Deus. Assim como Ele nos perdoou, nós devemos perdoar. Como filhos de Deus, nós devemos aprender a expressar o perdão. Agora, me responda. Por que perdoar é tão difícil? Por quê? Por quê? Eu vou tentar mostrar para vocês nesta noite, através de alguns textos. Amém? Você está aí? Por que perdoar é tão difícil? Pergunte para o seu irmão. Se você está anotando, escreva isso aí em algum lugar. Por que perdoar é tão difícil? Hein? Por que perdoar é tão difícil? Hein? Vamos ler alguns textos. E aí eu vou tentar pregar para vocês. Primeiro texto está em Gênesis 32. Gênesis 32. De 1 a 7. Gênesis 32, de 1 a 7. Diz assim: Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão, e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu os grupos, todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras e por aí vai. Esse é o primeiro texto. Segundo texto, vamos ler. Aleluia. Gênesis 50. Verso 15. Preste bastante atenção nos textos. Eles não são textos soltos. Preste bastante atenção. Por que perdoar é tão difícil? Capítulo 50, verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: Antes de morrer teu pai, é mentira, nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do teu Deus, do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado José, ele chorou. Preste atenção. Então,
Depois vieram os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fôssemos preservados a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou o coração. João 21. Aleluia. Eu pulei um texto aqui, mas depois a gente lê esse texto. João 21, versos de número 15. Depois de comerem, Jesus perguntou: Simão, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Então ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou muito magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E o outro texto que eu pulei é Lucas 15. Lucas capítulo 15. Aleluia. Por que é tão difícil perdoar? Verso 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de amor correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o interrompeu e falou para os servos: depressa, traga-me a melhor roupa, vistam nele, coloque um anel em seu dedo, calçados em seus pés, traga aquele novilho mais lindo que você tem lá no curral, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Por que é tão difícil perdoar? Por quê? Por que que você tem uma dificuldade grande para perdoar? Por quê? Por quê? Perdoar não é fácil, é verdade. Mas sabem por que muitas pessoas têm dificuldade para perdoar? Pergunte para o seu irmão mais uma vez: por que é tão difícil perdoar? Eu vou te ensinar nesta noite. Nós, que fomos magoados, que fomos machucados, nós ficamos com uma visão congelada de tal pessoa. Ficamos com o quê? A nossa alma, ela fica paralisada. A gente só se lembra do mal que aquela pessoa fez. A gente só se lembra da mágoa que aquela pessoa causou. A gente somente se lembra de que nós fomos muito ofendidos, fomos muito maltratados. E os anos eles passam e para nós aquela pessoa ela não tem perdão, para nós aquela pessoa não merece perdão, para nós aquela pessoa ela vai pisar de novo. Então nós ficamos com uma imagem congelada daquela pessoa. Nós achamos que se dermos uma outra oportunidade, uma chance, ela vai pisar na bola da mesma maneira que fez. A gente acha isso.
a gente pensa nisso, e aí a gente se enche de defesas para não perdoarmos tais e tais e tais pessoas. Levante as mãos e diga assim: diabo, pode falar com fé, irmão, diabo, você perdeu nesta noite. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós ficamos com uma imagem congelada. Depois de 20 anos, Jacó está voltando. Jacó, ele sai de casa, corrido do seu irmão, porque o seu irmão quis matá-lo. E ele sai corrido, e ele sai. Então, durante 20 anos, ele ficou longe. Mas a imagem que ele tinha do irmão, era que o irmão era o mesmo cara. Feche os teus olhos. Essa é a imagem. Quebra em nome de Jesus. Fala assim: eu quebro essa imagem do meu pai, do meu amigo, minha esposa, do meu marido. Eu quebro nesta noite na autoridade do nome de Jesus. Eu quebro. Fala com ele. Jacó, quando ouve que o irmão vem com 400 soldados, ele tem medo, ele diz: o meu irmão vai me matar, porque eu roubei a primogenitura dele, ele vai me matar. Isso é imagem congelada. Nós pensamos: essa pessoa vai me matar, essa pessoa vai me destruir novamente. É assim. Mas a minha Bíblia diz no capítulo 33 de Gênesis, que quando Jacó, ele encontra o seu irmão Esaú, um corre em direção ao outro, eles se abraçam, eles se beijam, eles choram, e o poder de Satanás foi quebrado na vida de Jacó, e será quebrado na sua vida, meu irmão, será quebrado na sua família, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Nós que somos pais, nós precisamos entender essas coisas e tomarmos cuidados para que os nossos filhos, eles não fiquem com uma imagem congelada nossa. Nós temos que tomar cuidado. Mas essa maldita imagem congelada, ela paralisa, ela escraviza, ela confunde, ela faz com que pessoas que novamente podem se tornar amigas, elas continuem inimigas. Os irmãos de José, eles falaram: e nosso pai morreu, e agora? Já que José é o Todo-Poderoso, José, ele detém todo o poder, José, ele vai nos matar, José vai nos destruir. Isto é imagem congelada. E quando eles chegam diante de José, eles fazem um artifício, uma artimanha, e eles dizem assim: vamos mandar essa mensagem, vamos, para que o José, ele possa nos perdoar, vamos. Levante as tuas mãos. Isso é forte. O coração de José já havia sido curado. O coração de José já havia sido curado. E o seu coração nesta noite, Deus vai começar a curar. Se você crê nisso, meu irmão, se expresse. Aleluia. Glória a Deus. Imagem. Por que perdoar é tão difícil? Que a gente fica preso. A gente fica preso. Mas será? Ele me traiu uma vez, vai me trair outra. Ela me traiu uma vez, ela vai me trair outra. O meu filho se drogou uma vez, vai se drogar novamente.
o meu pai, essa pessoa aí que abusou de mim vai fazer novamente. Isso é imagem congelada. E quem fica paralisado, ele não consegue ser alcançado pelo Espírito Santo, porque o coração se tranca. Nós temos um milhão de razões para dizer, não, eu não vou perdoar. Mas o Espírito Santo quer que você perdoe aqueles que te machucaram, aqueles que te ofenderam, aqueles que fizeram um monte de coisas contra você. Você não pode olhar para ele mais e o pelo eriçar. Você não pode olhar para ele mais com raiva, com mágoa no coração. Porque se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Você não pode. O filho pródigo, ele começa a pensar. Ele fala, eu peguei a herança do meu pai, eu disse para o meu pai, pai, quando ele pega a herança, ele está dizendo, pai, eu prefiro o senhor morto. Mas depois de meses ou anos, nós não sabemos, ele está de volta. Ele está de volta, todo mulembento, todo quebrado, todo machucado pela vida. E ele também faz um estratagema, ele diz, olha pai, me deixa ficar aqui como seu escravo. Mas quem é filho nunca vai andar como escravo. Quem é filho é amado, é querido, e o pai o abraça. Este meu filho estava morto, mas reviveu, e agora ele foi achado. Mas o filho, ele tem uma imagem congelada do pai. Ele tem uma imagem, a imagem quando ele saiu de casa. Eu quero te dizer algo. Dê uma oportunidade ao outro. Dê uma oportunidade. Perdoa. Esaú perdoou Jacó. José perdoou seus irmãos. O pai perdoou seu filho. Que coisa linda. Mas nós ficamos presos à nossa justiça e falamos, eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo, e se esquecem de Mateus 6, 14 e 15. Dê essa chance, dê essa oportunidade ao seu filho, sua filha, dê essa oportunidade ao seu pai, à sua mãe. Dê essa oportunidade ao seu irmão, à sua irmã. Dê essa oportunidade a você mesmo. Dê. Pedro, ele achava que não havia mais perdão para ele. Quantos de nós estamos assim, irmãos? O que eu fiz não tem perdão. Pedro achava que não haveria mais perdão para ele. Imagem congelada, ele andou 3 anos com Jesus, e a imagem dele a respeito de Jesus congelou, não há mais perdão. Eu quero te dizer que a palavra de Deus diz, que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma, de Jesus eu lançarei fora. Mas Pedro, ele está com a imagem congelada. Não, eu não quero mais saber de igreja, porque eu fui machucado. Eu não quero mais, por quê? Porque eu passei por tantas coisas. E assim somos nós. O pecado que eu cometi, ele não tem perdão. Nós falamos, nós dizemos para nós mesmos, e o diabo se aproveita, e ele coloca uma imagem congelada, aonde o diabo ele não nos dá a oportunidade de nos arrependermos dos nossos erros. O que você fez? Não tem perdão. E a gente se esquece, segundo Apocalipse 12, que Satanás, o nosso adversário, ele está nos acusando dia e noite, ele é o acusador
de nossas vidas. E a gente vai acreditando. A gente vai acreditando que não há mais perdão. Pedro acreditou. Pedro acreditou que Jesus não o amava mais. Pedro acreditou que não haveria mais perdão para ele. Pedro acreditou, o coração de Pedro foi se fechando, foi se fechando, foi se fechando. E ele, que 3 anos antes Jesus disse: Pedro, me segue que você vai ser ganhador de almas, pescador de almas. Ele volta para pescar os peixes. Será que você tem voltado para algumas práticas? Porque você acha que não tem mais perdão para aquilo que você fez? Será que você está voltando para algumas coisas ou vivendo uma indiferença tão grande que você acha que não há mais como Jesus te perdoar? São imagens congeladas. São imagens congeladas que fazemos. A gente faz essas imagens e a gente cria um monte de conceitos em volta delas. Mas eu quero te dizer nesta noite, Jesus, ele vai em busca de Pedro, e Jesus sempre irá em busca de você, meu irmão, minha irmã. Ele vai em busca de Pedro. E ele chega diante de Pedro, e Pedro, com aquela imagem congelada: o que eu fiz não tem perdão, o que eu fiz não há perdão, não há como perdoar, não há como perdoar, não. Mas Jesus olha para ele e diz: Pedro, Simão, filho de Jonas, você me ama? Aí Pedro diz: eu te amo, Senhor. Ele diz assim: apacenta os meus cordeiros. Pedro era o líder da tropa. Jesus está reconduzindo Pedro a uma posição que ele anteriormente tinha. E aí Pedro chora diante de Jesus. Quero te dizer algo, querido. Pedro, ele é restaurado, e você será restaurado nesta noite, em o nome de Jesus. Não vive com essa imagem. Não viva como se as pessoas não pudessem mudar. Não viva mais. Não viva como se as pessoas não pudessem ter uma nova chance. Não viva. Se alguém te magoou, perdoe. Se alguém te machucou, perdoe. Não viva, porque isto só irá afastar você de Deus. Então não faça isso. Mas eu apostei tudo. Não importa, comece de novo. Mas esqueça esse mas. Dê uma nova chance para esta pessoa e dê uma nova chance para você. Jesus deu uma nova chance para Pedro. E Pedro tomou esta nova chance. E lá em Atos capítulo 4, quando as pessoas dizem: ei Pedro, cala a boca, ele diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa, dê uma nova chance. E você vai ver o que vai acontecer. Olha só, eu vou dizer para vocês aqui sobre uma das definições de perdão, definições psicológicas. Posso? Perdoar é reconhecer que só Deus tem a capacidade de julgar a outra pessoa. Estão prontos? Estão prontos para liberar essas pessoas? Estão prontos para poderem buscar a coragem nesta noite para chegar diante de quem quer que seja e poder começar uma nova história?
Está pronto? Ah, mas meu pai, ele fez assim. Meu irmão, eu já passei por muitas coisas nessa vida. Porque eu sou ser humano como você. Pessoas que a gente aposta tudo, elas falham. Depois, meu irmão, você tem que dar uma nova chance para outros. Pessoas que te ofenderam e você sabe que te ofenderam, mas você diz o mestre tem que perdoar, você vai lá e perdoa. Você não pode ficar com uma imagem, sabe, congelada, paralisada, porque isso só vai trazer ira, isso só vai trazer ódio, isso só vai trazer mágoa para o teu coração. E você que é um crente, nunca será um crente segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Nunca vai ser. Sempre terá algo te prendendo, sempre haverá algo te segurando, sempre haverá algo te atormentando. Será que eu falei alguma besteira? Mateus 18. Eu costumo prezar muito vocês, então eu não falo besteiras, bobagem. Mateus 18. Juntos? Vocês estão pensando no que precisam, né? Mateus 18. Diz assim, preste atenção. Vamos lá. Verso de número 23. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou. Isto significa o quê? Perdoou. E o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou, da mesma maneira como ele fez com o outro, e disse: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o servo que foi perdoado e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou à prisão e aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Sabe quando que ele iria pagar tudo o que devia? Nunca. É assim. Também lhe fará meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Assim será. Essa noite, Jesus de Nazaré, Ele manda dizer a você: você quer receber o perdão dele? Quem quer? Você precisa perdoar aqueles que te machucaram. Mas já passaram-se
tanto tempo. Se você não perdoar, você vai ficar na prisão. Você vai ficar prisioneiro. Você vai ficar escravizado. Na sua alma você vai ficar. Mas a palavra de Deus diz assim, ó: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Tem muitas coisas que nos acompanham. E uma delas é a mágoa. Aquela imagem que nós fazemos do outro. Essa imagem congelada. Quem quer correr riscos nesta noite? Você não sabe quem você vai encontrar. Você não sabe. Mas tente. Vá lá, tente. Mas e se essa pessoa não me perdoar? Aí vai ser um problema dela com Deus.